Olá, estudantes do oitavo ano da Rede Municipal de Anápolis. Na verdade, hoje eu falo com o oitavo e nono ano, porque nosso jogo de hoje é uma preparação para a prova do SAEB. Então, eu sei que muitos de vocês vão fazer essa prova esse ano ainda ou ano que vem. Então, essa aula é uma aula muito legal para você treinar para o simulado do SAEB. Vamos lá? O título dela é Os Segredos do Simulado SAEB. O desafio, então, você está pronto para testar seus conhecimentos de língua portuguesa de forma divertida? Melhor forma divertida que tem é jogando. Então vamos lá. Acessem aqui o QR Code do jogo e vamos lá. Bom, vamos começar o jogo aqui. Qual é a função principal do texto literário? Letra A, informar sobre fatos reais. B, entreter e estimular a imaginação. C, explicar conceitos científicos. Ou D, descrever procedimentos técnicos. Quando a gente fala de literário, a gente está falando da literatura, são contos, são narrativas. A gente está falando de uma coisa mais imaginária, né? Letra B a resposta. O que caracteriza um conto como narrativo, que é um conto literário, é um texto literário? A presença de rimas e estrofes, explicação técnica de um tema, desenvolvimento de personagens e enredo ou apresentação de gráficos e tabelas? Letra C. No conto, narrações desenvolvem personagens. Qual é a finalidade principal de uma resenha crítica? Agora a gente já mudou o gênero. Resumir informações de um texto, criticar o autor do texto, avaliar e opinar sobre a obra ou descrever cenas do cotidiano. Eu acredito que é avaliar e opinar. Aê! Muito bem, é um cachorrinho de óculos, gente. O que é necessário para interpretar bem um texto? A leitura rápida do texto, o conhecimento prévio do tema, memorizar palavras difíceis ou reescrever o texto em forma de resumo. Eu acredito que o conhecimento prévio do tema ajuda. Ajuda e muito. Por isso que a gente precisa ler muito, galera. Qual elemento da narrativa define o tempo da história? O cenário, o narrador, o enredo, o tempo. Essa tá fácil, né? O tempo. Qual é o propósito principal de um texto argumentativo? Agora a gente está falando de argumentativo, a gente está falando do quê? Para convencer, né? Então é narrar uma história, informar sobre um fato, argumentar e persuadir ou descrever uma paisagem. Bom, argumentativo, argumentar e persuadir. Persuadir quer dizer o quê, gente? Convencer. O que caracteriza a linguagem usada em um poema? Já mudamos de gênero de novo, ó. O poema é a objetividade e precisão, a informatividade e clareza, figuratividade e emoção, técnica e funcionalidade. Bom, acho que o poema traz muito o quê? Emoção. Vamos pela emoção? Sim, é a linguagem poética, né? Figurativa, porque ela vai trabalhar com as figuras de linguagem. A metáfora. Outro gênero literário, a fábula. Qual é a principal característica da fábula? Apresentar personagens históricos, oferecer lições de moral, descrever aventuras épicas ou uso de linguagem científica. A fábula sempre traz uma lição de moral, né? Um ensinamento ao gato. O que é uma metáfora em um texto literário? A metáfora é uma comparação explícita, uma repetição sonora, um recurso que atribui um significado simbólico, uma descrição literal. Ele não deixa de ser uma comparação, mas ela não é explícita, ela é simbólica.
Muito bem. Próximo. Qual é a principal função da introdução de um texto dissertativo? Que normalmente são os textos do Enem, né? Das provas externas também. Apresentar o tema e a tese, concluir o argumento, listar exemplos ou detalhar a conclusão. Bom, se a gente está falando da introdução, então quer dizer o quê? Apresentar. Qual elemento textual é responsável por conectar ideias? Gente, conectar, quem faz isso é conectivos. Matou a charada. Qual aspecto é essencial para uma boa coesão? E aí, vocês sabem o que é coesão? Uso excessivo de adjetivos, emprego de palavras rebuscadas, coerente nas ideias apresentadas ou uso de frases longas e complexas? Coerência, coesão, coerência. Outra dica. O que significa a expressão deixar a desejar? Cumprir todas as expectativas, gente, ao contrário. Produzir um efeito forte, não responder às expectativas ou superar o esperado. É o contrário, como eu falei para vocês, não corresponder às expectativas. Qual é o efeito do uso de ironia em um texto literário? Ixi, a ironia, hein? Tornar a narrativa mais objetiva? Não. Criar um tom humorístico ou crítico? Vamos ler as outras. Conferir precisão aos argumentos ou garantir imparcialidade ao relato? Pelo contrário, esse vai trazer um humor, mas com crítica. Qual é a função de uma introdução em um texto dissertativo e argumentativo? Concluir o raciocínio lógico, apresentar fatos históricos, expor o tema e a tese ou enumerar argumentos finais? Na introdução tem que ser expor o tema, né, gente? Eu acho boas figurinhas. Qual é a principal característica do texto dissertativo? Relatar experiências pessoais, apresentar uma opinião fundamentada, descrever imagens detalhadamente ou narrar eventos fictícios. A gente vai apresentar uma opinião fundamentada. Ouçamos. Qual elemento é essencial para a continuidade lógica de um texto? As figuras de linguagem, os conectivos, as ilustrações ou metáforas. De novo, a gente tem os conectivos como resposta. O que é essencial para a construção de um bom argumento? Uso de linguagem figurada, evidências e justificativas sólidas, frases curtas e diretas ou a narrativa subjetiva? Evidências e justificativas sólidas. Qual é o papel da conclusão de um texto dissertativo argumentativo? Agora é o contrário, está perguntando o final do texto. Ele perguntou da introdução, agora vamos para o final. É introduzir novos argumentos, reforçar a tese apresentada, desenvolver personagens ou descrever cenários? Reforçar a tese apresentada. Qual recurso linguístico é usado para dar ênfase em um texto? Ironia, paradoxo, repetição ou a metáfora? Eu vou chutar essa, mas eu acho que é a repetição. É repetição. Ai, ai. Aê, gente, acertamos tudo, ó. Missão cumprida, não dá 5 pro jogo. O que nós aprendemos então?
E revisar os conteúdos do site pode ser mais leve e interessante, com jogos interativos, que é possível praticar a interpretação de texto e gramática de forma divertida e que prestar atenção nos enunciados e alternativas ajuda a melhorar nosso empenho nas avaliações. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, jogue o jogo também, confira se as suas respostas batem com a minha, né, com as nossas aqui, e não deixe também de assinar, né, fazer parte aí do nosso canal do YouTube, no YouTube, e também de acionar o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem vídeo novo toda semana, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.